Esperamos que tenha gostado desta história. Se sim, partilhe-a com os seus amigos e deixe-nos saber o que pensa. Margarida caminhava pela vida com confiança. Sem abrandar o ritmo, tudo estava planeado e calculado. Carreira, casamento, uma vida familiar feliz, filhos. Para onde corria ela com tanto fervor? O seu próprio comboio expresso não conseguia parar nas estações certas. Primeiro, não parou na estação dos filhos. Aos 40 anos, ela e Gonçalo não tinham filhos. Havia possibilidades, mas não havia filhos. No início, Gonçalo afirmava que não era sensato para dois estudantes pobres terem um filho. Por que condenar um nascituro a uma pobreza inevitável? Margarida fez uma interrupção da gravidez. Mais tarde, quando a pobreza já não era uma ameaça e Margarida não conseguia engravidar, Gonçalo tornou-se um opositor fervoroso da medicina reprodutiva. Nada de FIV. Não era uma questão de dinheiro. Podiam pagar 10 tratamentos se quisessem. Era uma questão de princípio. Não quero filhos desses. Se não consegues ter filhos naturalmente, diz-me. Já tens 40 anos. Estás velha. Não vais conseguir levar a gravidez até ao fim nem dar à luz. Aceita que não és uma mulher. És uma árvore sem fruto. Eu ainda posso ter um filho, mas não contigo. Desculpa, mas neste momento um herdeiro é mais importante para mim. E tu não mo podes dar. Foi assim que ele de repente percebeu que os filhos eram uma necessidade para a continuação da sua personalidade única e irrepetível. Atirou umas meias e camisas para uma mala e saiu, batendo a porta para dar ênfase. Parece que o expresso não só passou pela estação Filhos, mas também voou pela paragem Família. O amor e a felicidade também passaram tão rápido que nem deu para ler o nome. Apenas na carreira parou. Bem, carreira. Então carreira. O que mais resta? Margarida chorou um pouco e acalmou-se. Que vá com Deus. Que procure duas de 20 em vez de uma de 40. Nos últimos anos, parecia-lhe que não vivia a sua própria vida. Talvez tenha sido bom ele ter saído. Ela própria não teria tido coragem. Vivia tranquila e em paz, engolindo as acusações de infertilidade e calando-se. Embora a grande questão fosse: quem era o culpado pela sua infertilidade? Margarida não se enganou muito. Mas não eram duas de 20. Era uma. Ninguém sabia o seu nome verdadeiro, mas ela respondia por Nicole. Margarida nem a conheceria, mas ela apareceu por si mesma. E que pernas, que cabelo, que figura, onde é que nós, as de 40, nos comparamos? Olhos azuis lindos, azuis, um verdadeiro abismo. Afundas-te e não voltas à superfície. Oh, que mulher! Mas o que veio aqui fazer? Será que tem receios? As dúvidas de Margarida dissiparam-se ao primeiro olhar. Ela não era uma concorrente. Contra uma beleza daquelas, não há luta. Pernas longas, olhos grandes, atrevida, como todas as jovens de 20 anos que pensam que a beleza abre todas as portas. Será que o Gonçalo espera conseguir manter todo este tesouro? Meu sol, conheço-te há 100 anos. Uma beleza destas não está ao teu alcance. É a Margarida? Sou eu? Sim. Mas quem é você? Nem quero saber. Porque veio? Para dizer que o meu marido a deixou por si, não é novidade. Estou a par. Até sei por quê. Ele precisa de um filho. Está pronta para o ter? Uau. Ficou pálida. O que tem de mal? Para si o dinheiro. Para ele o filho. Parece-me justo. Ou tem outros planos? A rapariga, mexendo as suas pernas perfeitas, desceu rapidamente as escadas. Meu Deus, que tristeza. Margarida mal conseguiu fechar a porta antes de cair numa crise de histeria. Pode-se fingir o quanto se quiser que não nos importamos, que ele se foi e pronto. Mas 20 anos de vida em comum não se esquecem. Não se apagam. Como pode ser? Como é que ele vive com aquela pernalta? Será que não se lembra? Não sente o quão mal ela está? Margarida sentou-se no chão, ora a gemer, ora a praguejar, sem conseguir acalmar-se. Acabou, não haverá mais nada. Por entre os soluços, escapava: haverá, mas não agora. Agora não consigo. Vou chorar por enquanto. Certo. É preciso chorar enquanto se chora. Geralmente, o passatempo favorito dos adultos é adiar tudo para depois. Terei tempo para viver, para amar, mas depois. Não agora. Agora não dá. Mas depois tudo se resolverá como deve ser. Pensam que vão viver 500 anos. Aos 20 anos, esses pensamentos não vêm à cabeça. Vivemos como se vive. O que há para pensar? Aos 40,
De repente, percebes que algo não está bem. E aí surge um pensamento surpreendentemente convincente. Senta-te. Espera. A juventude voltará. Tudo será como antes. A juventude não volta nem por sombras. Margarida percebeu de repente que tinha de viver nesta idade e com estas possibilidades. Paramos de chorar e começamos a viver. Mas como? Bem, aqui não se pode passar sem especialistas. Anuncia-se uma reunião de amigas. A melhor amiga, Rita, colega de faculdade, a única que restava dos tempos de estudante, acusou Margarida de frieza, dizendo que Gonçalo fugiu porque procurava amor. Mas como assim? Isto é uma amiga. Totalmente falso. Havia tudo. Amor e intimidade. Sobre o amor, agora tenho dúvidas. Na verdade, podia-se confiar na Rita. Tinha uma sólida experiência de vida familiar, embora com interrupções. 3 filhos, sabia tudo sobre relações. E a Rita também disse: precisas de encontrar um homem. E não o encontrarás enquanto não quiseres encontrar. Mas eu não quero. Para que raio preciso de um homem? Ainda nem recuperei do Gonçalo. Não precisas de casar. Precisas de um homem para uma noite. E depois esqueces. Vais perceber que, para além do teu Gonçalo, existem outros homens. Eu não consigo fazer isso. O que é que não consegues? É uma terapia fantástica. Digo como especialista. Outra amiga, Diana, era uma conhecida apresentadora de televisão. Uma vez cruzou-se com Margarida num festival de artes. Mas isso é se quisermos ser pomposos. Na verdade, foi uma exposição comum. Encontraram-se por acaso. Conheceram-se por acaso. Mas a amizade não foi por acaso. Era antiga e leal. Eu também acho que se cura uma ferida com outra. Margarida, precisas de um homem. Urgente. Meninas, como podem? Interrompeu a conversa Madalena, que era uma espécie de amiga e parente, mulher do irmão mais novo de Margarida. Não pode ser assim. Sem amor não resulta. A relação com o irmão era complicada, ou melhor, inexistente. A diferença de 10 anos fazia-se sentir. Enquanto as raparigas corriam para o cinema e para os parques de diversões, Margarida passeava solenemente com o carrinho de bebê pelo parque. Aos 15 anos, as amigas corriam para os bailes, apaixonavam-se e sofriam, enquanto Margarida cuidava do irmão mais novo. A mãe dizia que ser irmã mais velha era uma grande responsabilidade. Margarida ainda se lembra do tom com que isso era dito. O irmãozinho cresceu, e a única coisa pela qual Margarida lhe estava imensamente grata era por ele se ter casado bem. A Madalena era uma pessoa incrivelmente luminosa. Margarida nunca tinha visto tanta pureza e ternura em mais ninguém. A relação com o irmão não se podia chamar de particularmente próxima, mas a Madalena tornou-se uma verdadeira amiga. E agora, nem a mãe, nem o irmão sabiam ainda das mudanças na vida de Margarida. Mas a Madalena, ali estava ela, a preocupar-se e a falar sobre o poder avassalador do amor. Querida, aqui não se trata de amor. Quando cresceres, vais perceber. Diana tentou trazer a Madalena de volta à terra. Sonhar acordada é agradável, mas improdutivo. Não vou perceber. Nunca vou perceber. Margarida, não precisas de procurar um homem de uma só vez. Precisas de procurar o amor. Madalena, há mais mulheres do que homens. Para cada homem desinteressante e antiquado, há uma avózinha acolhedora com os seus bolos. E uma jovem vibrante e apaixonada, que já calculou quando o velhote vai bater a bota. Claro que é bom encontrar o amor. Mas Margarida, vamos lá avançar para a felicidade. Ela não virá por si só. Bons conselhos. Principalmente de pessoas com experiência. Cada amiga tinha a sua experiência. Não importava qual, mas tinham. O expresso seguiu para a estação conhecer um homem. Margarida estava zangada, mas ainda assim estabeleceu alguns limites. Decidiu poupar os jovens e os idosos. Ou seja, vamos dos 30 aos 50. Por onde começar? Claro, a internet ajuda. Margarida registrou-se num site, escreveu tudo honestamente sobre si, até publicou uma fotografia sua. Mentiu um pouco sobre a idade. O número 40 não cabia bem na linha. E que diferença faz? Não se pergunta a idade a uma mulher. Se já se decidiu a encontrar um homem, não se deve limitar a um site. É preciso mexer-se, andar um pouco e olhar com os próprios olhos. Decidiu andar e olhar em museus. Ali o público é sério, não se mete qualquer um. Logo à entrada, viu-o. Alto, bonito,
com cerca de 30 e poucos anos, exatamente o que precisava. Ao seu olá, ele sorriu amavelmente, entrou no museu, e Margarida ficou à espera à entrada. Quando ele saísse, lá estaria ela. Passaram 2 horas, e ele não saía. Só então Margarida viu a placa. Saída do museu para a Rua Garrett, ou seja, do outro lado. Correu para o museu, atravessou as salas e saiu na Rua Garrett. Pronto, perdeu-o. Bem, a primeira tentativa correu mal. Não importa. O principal é não perder o ânimo. A seguir, choveram as tentativas da internet. O segundo candidato, se contarmos com o que fugiu, convidou-a logo para um restaurante. E por que não? É um bom lugar para um primeiro encontro, se ele não fugir pela porta das traseiras. Antes de iniciarmos uma relação, gostaria de saber se somos compatíveis. Honestamente, a intimidade sem casamento é inaceitável para mim. Primeiro temos de nos casar. Estou totalmente pronto. Aqui está um atestado médico. Aqui está um do veneriologista. Nunca antes Margarida tinha conhecido um homem tão organizado. Mas casar com ele não lhe apeteceu. O terceiro propôs-lhe algo que a obrigou a fugir. Um homem era preciso. Mas para aquilo ela não estava preparada. O quarto mastigava demasiado alto e fazia piadas sem graça. E os pormenores são importantes. O quinto disse que ela não passava no critério da idade. Margarida não estava preparada para ser avaliada por esse critério. Embora, de que se admirar, ela própria também estabelecia critérios. O sexto simplesmente adormeceu à mesa no restaurante. Devia estar muito cansado. A busca pelo homem dos sonhos não estava a correr bem. E que se dane o sonho. Nenhum homem decente se conseguia encontrar. Na estação Conhecer havia muitos passageiros. Mas ninguém entrou na carruagem. Bem, vamos em frente. Mas para onde? Sozinha não se desenrasca. Só as amigas podem ajudar. Margarida, precisas de um reset completo. Meias medidas não servem. Compras urgentemente um par de fatos de banho. Tiras férias e vais para o mar e para as palmeiras no Algarve, por exemplo. Que Algarve? O que vou eu fazer lá sozinha? Essa é a questão. Que esteja sozinha. Eu podia ir contigo, mas seria um desastre. Todos os homens seriam meus. E tu, com essa cara de freira ofendida pela vida, ficaria sentada sozinha debaixo de uma palmeira. O Gonçalo foi-se embora. E agora? Vais enterrar-te. Não lhe des essa alegria. Se as férias não derem, invento outra coisa. Resumindo, força. Para o Algarve. Sim, é verdade. Há muito tempo que não ia à praia. O comboio era estranho. Margarida viajou o dia todo sozinha na cabine. E isto em plena época alta. Depois, um homem corpulento entrou. Máximo. Margarida. E o apelido? Olá. Chegamos. Tenho um ar tão mau que já me tratam formalmente? Se calhar já passei do prazo. Eu ainda me considero jovem e atraente. Mas visto de fora, talvez seja diferente. Aí Margarida ficou furiosa. O homem era uns 10 anos mais novo, gordo e flácido. E permite-se tratar, lá formalmente. Eu nem olharia para homens como tu. A propósito, o homem revelou-se bastante decente. Chegaram a Faro em conversas agradáveis sobre a vida e o destino. Aqui Margarida mentiu um pouco. Mas quem conta toda a verdade é um companheiro de viagem casual. Máximo também deve ter inventado algumas coisas. Mas isso não preocupava Margarida de todo. E aqui está a Vila Moura. Mar, palmeiras, um hotel branco, impossivelmente bonito. Como se pode viver nesta cidade? Não é para viver, é para desfrutar. Para onde ir no primeiro dia? Claro, para a praia. Margarida estendeu-se na espreguiçadeira. Devia ir dar um mergulho, mas que preguiça. Pela praia, andava um homem com um balde de camarões e gritava a plenos pulmões. Quem quer mais? Que voz rouca. Mesmo que não queiras, acabas por comprar. Grita de uma forma tão assustadora. Menina, não quer uns morangos? Margarida abriu os olhos. Ao seu lado estava sentado um homem que parecia ser local, talvez de ascendência norte-africana. A nacionalidade era indefinida. Nas mãos, tinha um cesto de morangos. Quanto custa? Não vendo, ofereço. Margarida comeu um morango, era delicioso. Já foi nadar? Ainda não. Fez bem. Não se pode nadar aqui. Está muito sujo. Quer que a leve à praia mais limpa da costa? Quanto custa? Por que está sempre a falar de dinheiro? Levo-a de graça.
Margarida olhou o rapaz nos olhos. Será que não está a mentir? Acontece. Do nada, sem segundas intenções, levar uma senhora a uma praia que só os locais conhecem. Mesmo que o rapaz tivesse outras ideias, isso só a favorecia. Queria uma relação sem compromissos. Aqui está ela, a cair-lhe nas mãos. Jovem, bonito, e dizem que os homens do sul são muito temperamentais. Excelente opção. Vamos. O rapaz chamava-se Tiago, e não era local. Era de uma vila piscatória ali perto. O mar mais limpo era perto de uma antiga fábrica de conservas, em Sagres. Depois da fábrica fechar, o mar tornou-se único, incrivelmente transparente. Vê-se cada pedra. Há praias de areia e de seixos, e pinhais, recifes onde se pode ficar com a água pelos joelhos no meio do mar, uma praia de pinheiros onde cada árvore está contada e numerada. Não penses que me estou a gabar. Vem visitar-me. Apresento-te a todos. Já nem queria relações. Queria o Tiago como amigo. Que tipo fantástico. Chegaram finalmente à praia. Uma praia maravilhosa. Pode-se entrar de carro. É verdade que há uma cabine e um guarda a cobrar 5 euros por cada carro. Que pena. 5 euros. Deixa o carro e vai a pé. Ninguém se importou com os 5 euros. Na praia havia umas 3 ou 4 famílias. O mar era limpíssimo. Era um pouco difícil entrar. As pedras rolavam debaixo dos pés. Era preciso cuidado para não partir as pernas. Tiago sugeriu que se segurasse no pontão para entrar e depois nadasse livremente. Durante uns 40 minutos, Margarida flutuou de costas. As ondas a embalavam, a viravam, a levavam para algum lugar. A sensação de liberdade e felicidade era ilimitada. Agora, algo incrível vai acontecer, a vida vai mudar. Se não mudar agora, não mudará nunca mais. Tiago levou-a de volta ao hotel. Fê-la jurar que voltaria para visitar a sua vila. Não prometas. Jura. E não se pode quebrar um juramento. Eu vejo que estás mal. Tens um problema. Não preciso de saber qual, mas posso ajudar. Vem. Apresento-te à minha mãe. A minha mulher é a melhor do mundo. Tenho 2 filhos. A propósito, o meu irmão mais velho não é casado, se estiveres interessada. Que bom que no mundo há uma quantidade enorme de pessoas boas. Ela está rodeada apenas de pessoas boas, se não contarmos com o ex-marido e a sua amante. E agora, mais uma pessoa muito boa se juntou ao grupo. O dia foi cheio de impressões e acontecimentos. E embora Margarida não tenha avançado no seu objetivo, por hoje, já chegava de aventuras. A manhã estava clara e soalheira. As palmeiras sussurravam. O ar estava impregnado de frescura e de um aroma subtil a mar e a flores de uma beleza invulgar. O humor de Margarida mudou radicalmente. Decidiu que a sua felicidade não podia depender de outra pessoa, mesmo que fosse o homem mais maravilhoso do mundo. Afinal, ela ainda não o tinha encontrado. Talvez nunca o encontrasse, e estar sozinha é bastante conveniente. Eu gosto de estar sozinha. Mas a cidade turística apresentava imagens de uma felicidade completamente diferente. A cidade parecia feita para o amor, para relações que se acendem rapidamente e para despedidas fáceis. O olhar de Margarida deparava-se constantemente com casais apaixonados nas mesas dos cafés, jovens pais com os seus filhos a saltar à volta deles. Pela marginal, passeavam solenemente casais de idade madura. Olhavam um para o outro, com tanta ternura que Margarida sentia inveja. Por mais que se diga que viver sozinha é fácil e tranquilo, não se consegue convencer a si mesma. Era preciso ocupar-se com alguma coisa. Olhar para pessoas felizes só servia para rasgar a alma. Muito a propósito, os seus olhos deram com um quiosque de excursões. A mulher que vendia as excursões cantava como um rouxinol. Uma opção melhor que a outra. Leve, leve. Vai ficar satisfeita. Vai gostar. O seu marido vai gostar. E as crianças também. Lá está outra vez. Como se pessoas sozinhas não fossem permitidas nos resorts. De repente, perdeu a vontade de admirar as belezas dos resorts da costa e o esplendor da Serra de Monchique. Todos estariam em casais, em famílias, e Margarida sozinha, a olhar pela janela do autocarro de turismo. De alguma forma, passou o tempo até a noite, nem lhe apeteceu ir à praia. Margarida decidiu ir a um bar. Lembrava-se do conselho da Rita. Entras num bar, bebes um copo para ganhar coragem, escolhes um homem decente, e o principal, que esteja sentado sozinho,
e levas-lo para o quarto. A partir daí, tudo acontece naturalmente. Lembra-te, é só por uma noite. Uma medida forçada, sem remorsos. Talvez não fosse assim tão simples, mas Margarida estava determinada. Talvez tenha bebido um pouco a mais. A coragem não aparecia. Dançou sem parar. Entrou num tal estado de euforia que se sentia capaz de tudo. Quase se esqueceu do motivo pelo qual tinha vindo. Olhou para a sala, e ali estava o que procurava. Sentado, sério, um homem inteligente, e o mais importante, sozinho, depois de beber 2 shots seguidos. Afinal, não é todos os dias que se engata homens. Margarida, com um passo que lhe pareceu fascinante, dirigiu-se ao homem, mas não chegou lá. Aparentemente, os 2 últimos shots foram a mais. A sua visão ficou turva. O homem tornou-se desfocado. E Margarida, já sem pensar em nada, tentando não cambalear, arrastou-se para a saída do bar, sentou-se num degrau. Meu Deus, por que bebi tanto? Bêbeda. Ficou mais fácil. À sua frente, estava o estranho do bar. A mesma tentativa falhada. Não, ou ainda não estava bêbeda o suficiente, ou não ficou mais fácil. Bem, vá, levo-te ao hotel. Margarida levantou-se, olhou-o nos olhos e afundou-se neles. A arma mais destrutiva no arsenal da humanidade é a ternura. Não há salvação contra ela. E nem queria defender-se. Talvez devesse render-se à mercê do vencedor. Margarida decidiu imediatamente que esta seria a derrota mais doce da sua vida. Decidiu não decidir nada. Confiar na razão do universo que lhe trouxe este homem. Desconhecido, estranho, incompreensível. Mas talvez, o seu único. Ele levou ao hotel, depois ao quarto, e a seguir tudo aconteceu como a Rita previra, com uma exceção. A consciência pesava. Nunca antes Margarida se tinha permitido tal coisa. Os seus princípios de vida não contemplavam isto. Ao acordar, Margarida espreitou para o outro lado da cama. Ninguém. Meu Deus, que vergonha. Claro que ele fugiu. E quem não fugiria de uma mulher tão sem princípios? Não. Mas ela sentiu a sua ternura, o seu interesse. Ele não podia ter fugido assim. Talvez precisasse de sair, de apanhar um voo com urgência. Encontros como este não são por acaso. Vestindo-se rapidamente, Margarida desceu as escadas a correr. Não havia tempo para esperar pelo elevador. Correu para a recepção e ali ficou paralisada. Ela não sabia por quem perguntar. Não lhe perguntou o nome. Passou metade do dia sentada no átrio. Não, ele não aparecia. Mais meio-dia no jardim em frente ao hotel também não deram resultado. A última esperança era o bar onde o vira. Mas ele também não estava lá. Sentia-se como uma pessoa que perdeu a última esperança. E o que é uma pessoa que perdeu um sonho? Uma pessoa sem esperança? Não será assim. Eu vou encontrá-lo. A intenção era boa, mas parecia irrealizável. Não havia mais nada a fazer em Vila Moura. Não ia procurar outros homens. Não valia a pena. As férias não correram bem. Era hora de ir para casa. Ali não podia falar, nem chorar, nem pedir conselhos. Era hora de ir ter com as amigas. Lá, os conselhos provavelmente também seriam duvidosos, mas pelo menos seriam sinceros. Margarida atirou as coisas para a mala e foi para o aeroporto. Chega, descansou, divertiu-se, pode-se dizer que se soltou, e agora para casa, para curar as feridas. As mesmas de sempre. Rita, Diana e Madalena na casa de Margarida. Margarida, inchada de chorar, conta como encontrou o seu príncipe e o perdeu logo de seguida. Diana, ainda sem perceber a dimensão da catástrofe, observa com razão. Então, qual é o problema? As redes sociais ajudam-nos. Vamos encontrar. Lu, como é que ele se chama? E agora ouçam a resposta. Rita faz uma pausa dramática. Maestro, a sua vez. Não sei, soluça Margarida. Essa é que é essa. Superaste todas. Desculpa a pergunta idiota. Como é que o chamavas? Gatinho ou coelhinho? Não perguntar o nome. Isso já é demais. Madalena, tu és uma rapariga decente, quase virgem. Um conselho para o futuro. Não sigas o exemplo desta tia mais velha. Mesmo que seja uma ligação casual e não planeada, é preciso saber o nome. Pode vir a ser útil. Margarida, por acaso não estás grávida? Parem de gozar. Digam-me o que fazer. Levou-te ao hotel de carro. Decoraste a matrícula? Ou ele, como um verdadeiro príncipe, veio num cavalo branco? São 2 passos até ao hotel.
Que carro? Fomos a pé. A conversa foi interrompida pela crente no amor, Madalena, que até então se mantivera em silêncio de espanto. Eu acredito no destino. Vais encontrar, Lu, de certeza. Claro que vai. No outro mundo, todos nos encontramos. Suponho que perguntar de que cidade ele é e onde trabalha seja inútil. Então é assim. Esquecemos o príncipe e procuramos novas opções. Tenho uma ideia. Diana apresentou logo uma opção. Um atleta famoso que tinha estado recentemente no seu programa mostrou interesse ativamente e falou sobre a sua vida solitária e infeliz sem amor. Mas Margarida nem sequer foi ao encontro. Viu a entrevista e decidiu que não estava à altura das suas proezas intelectuais. A candidata seguinte foi arranjada pela Rita, um jovem e promissor cientista. Em que área, a Rita não especificou, para que detalhes desnecessários. Iria para a Europa nos próximos dias. Convidaram-no para partilhar a sua experiência. E ir sozinho era aborrecido. Seria bom ir com a mulher. Margarida foi a um encontro. Percebeu que não precisava nem do cientista com as suas perspectivas, nem da Europa. E assim foi. Nenhuma perspectiva. Uma luz de esperança brilhou e apagou-se, sem sequer se acender. O expresso de Margarida ficou retido na estação Príncipe. E não havia príncipe nenhum. Sentia-se como a heroína de um melodrama, talvez mexicano, talvez turco. Olhas para o ecrã e ficas feliz por nada parecido te acontecer. E também consolam muito os talk shows, onde o marido bebe, bate, e depois, através de uma boca desdentada, garante que a mulher deve ser privada dos direitos maternais. Diz que só ele consegue educar os filhos corretamente. Um verdadeiro bálsamo para a alma. Comigo, está tudo bem. E de facto, estava tudo bem. A saúde estava em ordem, a carreira ia de vento em popa, imparável. Irritava, claro, que o Gonçalo vivesse feliz com a amante, que era metade da sua idade, e que o príncipe se tivesse perdido algures. Mas, em princípio, estava tudo bem. Decidiu esquecer o príncipe. Para que sonhar com o inalcançável? É preciso alegrar-se com cada dia. Olhem para os Hare Krishnas a vaguear pela cidade, a estender as mãos ao sol, contentes com tudo. É assim que se deve viver. A felicidade não vem por si só, tem de ser chamada. Com este estado de espírito, Margarida, ao sair do escritório, decidiu deixar o carro e ir a pé. Como se veio a saber mais tarde, foi uma decisão fatídica. Ultimamente, tinha deixado de correr pela vida a toda a velocidade, estava mais cautelosa. Deixou de arriscar. Por quê? Sabe-se lá. Sentia, provavelmente, que a pressa nem sempre é apropriada. Antes, descia a montanha a correr, sem olhar para os obstáculos, e agora decidiu que, se a sua vida era uma pista de esqui, ela não subiria, esperaria cá embaixo. Era mais seguro. Não queria riscos. Que arrisquem os mais audaciosos. Na sua vida, já tinha havido riscos suficientes. Geralmente, parecia-lhe que a tinham desligado do carregador. Desligaram-na cedo demais, não a deixaram carregar. Não se reconhecia a si mesma. Apática, sem espinha dorsal, sempre a bloquear. O príncipe não lhe saía da cabeça. Já era tempo de o tirar da cabeça e da vida. Ele não existe, não chegou. O cavalo morreu pelo caminho. E de resto, nem havia cavalo. Apenas um velho e coxo matungo. A velhota não sobreviveu. E então? Margarida vai a pé do escritório. Vê uma placa Restaurantes Almeida. Uma cadeia de restaurantes, recém-inaugurada. Por que estou a passar por aqui? Dizem que é elegante e saboroso. Vou entrar. Não tenho pressa. Ninguém me espera em casa. Hoje é sexta-feira. Posso relaxar. O recepcionista à entrada pergunta logo. Mesa para uma? Acertou em cheio no ponto sensível. Mas Margarida conteve-se. A empregada de mesa, ao perguntar quantos talheres pôr na mesa, fez a mesma pergunta provocadora. Vai estar sozinha? Aí, perdeu a cabeça. Eu não lhe pergunto se tem marido. Não tem nada a ver com o meu estado civil. Talvez eu não seja emocionalmente muito estável, mas isso também não é da sua conta. Eu gosto de estar sozinha. A minha companhia é suficiente para mim. Que falta de respeito é esta? O que é que tem a ver com isso? Margarida percebia que estava errada. Exaltou-se por nada, enlouqueceu de solidão. A empregada de mesa ficou confusa. Não conseguia dizer nada. Apenas perguntas nos olhos. O recepcionista aproximou-se a correr. Depois, Margarida exigiu o chefe de cozinha.
embora ainda não tivesse pedido nada e não pudesse ter queixas. O chefe de cozinha tentou suavizar o conflito. Qualquer prato ao seu gosto, não preciso de nada. A questão aqui é a discriminação. Por que é que no seu restaurante há esta atitude para com as pessoas sozinhas? Sim. Estou sozinha, aconteceu. Não é crime. Margarida não conseguia acalmar-se. E ainda por cima, reparou que o empregado e o recepcionista não olhavam para ela. Estavam a olhar para o lado. Isso já era o cúmulo. Margarida virou-se bruscamente. Da cozinha, entrava na sala um homem. Meu Deus, é ele, o seu príncipe. O recepcionista começou a gaguejar. Foi só um mal-entendido. Vamos resolver tudo. Margarida saiu a correr da sala. O que aconteceu? Inimaginável, incrível, como podem encontrar-se por acaso num restaurante? Alguém a amparou pelo cotovelo, senão teria caído. Vamos para ali, para a esplanada, tomar um café, um gelado, conversar, pensar. O que há para pensar? Nenhum pensamento racional na cabeça. O que é isto? De onde? Por que é que, de repente, neste restaurante, apareceu o homem dos seus sonhos? Ele, sim, ela sonhava com ele. E quem era ela para ele? Isto não acontece. É surrealismo. Margarida olhava para ele, sem desviar o olhar. Parecia que ele dizia alguma coisa, mas ela não ouvia. Por que fugiste? Deixei-te o meu número de telefone. Não viste? Um bilhete na mesa de cabeceira. Não vi. Estava a arrumar as coisas com tanto afinco que não prestei atenção a nada. Por que fugiste? Não fugi. Tive de apanhar um voo de manhã cedo. Não quis acordar-te. 2 dias depois, ele voltou. No hotel, o recepcionista não quis dar informações sobre o hóspede do quarto 306. Quem é você? Não é permitido. Então ele subiu as escadas a correr, bateu na porta do quarto, até que o segurança o arrastou. Senhor, não há ninguém aí. A senhora saiu ontem. Mas como assim? Onde a encontro agora? Ele não sabia nada sobre ela. Bonita e com cerca de 30 anos. E mesmo isso era uma aproximação. Nunca conseguiu adivinhar a idade de uma mulher. No início, esperava um encontro casual, mas estas coisas acontecem. Acontecem no cinema. Mas na vida real ele não conhecia tais histórias. Desesperado, ele de repente viu a mulher dos seus sonhos no seu próprio restaurante, a fazer um escândalo, fora de si, injusta, mas tão sedutora. E tu, quem és? Este é o meu restaurante. Eu sou o proprietário. Margarida ficou em silêncio por um momento. Não conseguia processar. Depois, fez a pergunta principal, que a atormentava há tanto tempo. Como te chamas? Salvador. Chamo-me Salvador Almeida. Os meus pais foram originais. Então isto tudo, os restaurantes Almeida. És tu? Não exatamente. É o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a mulher dele e, claro, eu. Um negócio de família. Queres juntar-te a nós? O que é que eu tenho a ver com isso? Casas-te comigo, e pronto, fazes parte de um grande negócio. Não percebi. Queres casar comigo? E do que estou eu a falar? Não me sais da cabeça. Sonhei tanto em encontrar-te, esperei tanto, desesperei, e de repente encontrei-te. Achas que te vou deixar ir? Nem penses. O meu pai faz anos daqui a uma semana. Vamos conhecer. Luz, não digas nada. Vamos. E aqui novamente, não se pode passar sem as amigas. Quem mais a arranjará, a acompanhará e lhe dará conselhos? Encontraste-te no lixo por acaso? Por que é que tens essa baixa autoestima? És uma mulher de sucesso, bonita, jovem. Que o teu príncipe vá passear, e o pai dele também. Quem é ele, afinal? Precisamos dos seus restaurantes para alguma coisa? Bem, exagerei um pouco. Os restaurantes não fazem mal. É preciso ir lá fazer um reconhecimento. Só não te esqueças que nos safamos sem eles. Mas, por outro lado, não se deve desperdiçar bons homens. Meninas. Mas isso, claro, era a Madalena. Margarida, tu amas-lo, para que queres esses restaurantes se não o amas? Madalena, eu amo-o desde o nosso primeiro encontro desajeitado. Meninas, preciso de ser salva. Sem ele, estou perdida. Então vais mesmo. Só um receio. Vocês têm mais ou menos a mesma idade, e os pais geralmente querem que a mulher seja mais nova. Dizem que o patrimônio genético é melhor. Querem netos. Aí sim. Aí estou em desvantagem. Estás em desvantagem com o teu ex-marido? Meninas,
Não vos parece que a Margarida está um pouco pálida? Margarida, não estás com náuseas? Parece-me a mim, ou nunca a vimos assim? Que Deus queira que eu não me engane. Mas com a minha experiência em gravidezes, é difícil enganar-me. Alguém vai buscar um teste? Foram, trouxeram, verificaram. Pronto. Vais mesmo. Talvez não seja preciso dizer aos pais por agora, mas ao Salvador, de alguma forma, é preciso dizer. E como é que eu vou dizer? Uma noite casual num hotel, e aqui tens um filho. Que alegria. Calma. Ele também não é assim tão novo. Talvez um filho seja uma alegria para ele. Agora não tenho saída. Vou ao aniversário do pai, mas fico calada sobre o filho. Se alguém se descuidar, amaldiçoo-vos. Vira essa boca para lá, amiga. Somos mudas como peixes. As amigas, não confiando na discrição da amiga, ainda assim sussurraram ao Salvador sobre a gravidez, fazendo-o prometer que seria mudo como um peixe. Ao chegar à quinta dos Almeida, Margarida não esperava criadas, slatá, alatás, olatás, ajudantes e jardineiros, mas todos eles estavam lá. Incrível. A vida dos senhores da quinta. Aqui deve haver uma cavalariça e um canil com cães de alguma raça de caça. Pelos degraus da casa, descia a tropeçar uma mulher idosa e roliça. Salvador abraçou-a e beijou-a. Salvador, finalmente chegaste. E não vieste sozinho. Margarida, esta é a dona Valentina, a pessoa mais importante nesta casa. Sem ela, a casa desmorona-se. E todos os seus habitantes ou congelam ou morrem de fome. O pai diz que ela é a governanta desta casa, mas eu sei que ela é o anjo da guarda da nossa família. Ora, não digas isso, envergonhou-se a dona Valentina. Meu Deus, como estou feliz que tenhas vindo, meu querido. Demos os 2 quartos contíguos à direita ao Pedro e à família, e para ti e para a Margarida preparei o quarto à esquerda. Aquele com a varandinha. Vai mostrar que eu tenho de ir. Tenho muito que fazer. Dona Valentina não foi a lado nenhum. Ficou a olhar para Salvador e Margarida. Nos seus olhos brilhavam lágrimas. Agora sim, a família estava completa. Parece que o segundo rapaz finalmente vai casar. Vamos ficar no mesmo quarto. E como é que queres? És a noiva. Muda de roupa. Vamos para o jantar. Como é que me vou mudar? Pode sair? Seria estranho. Abre a porta do armário e veste-te aí. Embora, recordo-te, já te vi em situações bem diferentes. Podias não me lembrar. Não podia. Habitua-te. Somos quase uma família. Eu ainda não aceitei. Isso é por agora. Não me escapas. Margarida também percebia que não escaparia, olhava para ele e ficava paralisada. Nem era amor, era magia. Sem este homem, a sua vida não existiria, mas por agora, ele não precisava de saber disso. A sua família dificilmente gostaria de uma nora de 40 anos. E ainda por cima, que horror, grávida. Pronto. Prepararam-se. Era hora de ir. Mas Margarida foi atacada por um tal nervosismo, quase ao ponto da histeria. Corria pelo quarto com olhos desvairados. Não consigo. Não vou. Salvador agarrou-a a correr, segurou-a firmemente pelos ombros, abraçou-a, olhou-a nos olhos e beijou-a. Por que estás em pânico? Eu amo-te. Em breve serás minha mulher, por isso não podes evitar conhecer os meus pais. Um jantar de família normal. Ninguém te vai magoar. Eles estão tão nervosos como tu. Finalmente, o filho deles, não muito sortudo no amor, decidiu casar. Pronto, Margarida, acalma-te e vamos. Estão à nossa espera. Chegar atrasado é falta de educação. Na sala de jantar, a uma enorme mesa oval, estava sentado um homem de cabelos grisalhos. Era assim que Margarida imaginava o chefe de família. Ao lado dele sentava-se uma mulher esbelta e frágil. E como não? Só rainhas da beleza podem ser esposas de homens assim. E ela era, de facto, extraordinariamente bonita. Se Salvador tinha uns 40 anos, ela tinha pelo menos 60. Não, não é verdade. Aos 60 não se tem este aspecto. Salvador correu logo para a loira deslumbrante. Claro, a mulher do irmão, amada, única. Ela tem a melhor família. Não há outras como ela. E os filhos mais bonitos. Tu ainda não sabes que também vamos ter um filho, mas por agora não precisas de saber. E o irmão? Onde está? O pai de Salvador, Eduardo, levantou-se da sua cadeira. Margarida, finalmente o nosso filho apresentou-nos a sua noiva.
Esperamos tantos anos. Nada lhe servia. Finalmente aconteceu. Sabe, quero muito que o meu filho seja feliz. Se ele a escolheu, então não temos uma palavra a dizer. Resta-nos aceitar. Não, não. Não pense que somos contra. É o meu humor de soldado. Servi metade da vida no exército. Gosto de si. Natália. E tu? Natália acenou silenciosamente com a cabeça. Isso quer dizer que aprovaram? Natália orgulhava-se dos seus rapazes. Inteligentes, determinados. Durante toda a sua juventude, Natália mudou de cidades e guarnições, seguindo o marido para qualquer lugar remoto. Alojamento do Estado, apartamentos alugados, uma vida doméstica sempre instável, não valia a pena instalar-se, era tudo temporário. Os rapazes mudaram de tantas escolas que nem se contam. O seu próprio apartamento só apareceu quando Eduardo se reformou. Nessa altura, os filhos já eram bastante adultos. O mais velho estava a terminar a universidade e o mais novo tinha acabado de entrar. O mais velho, Salvador, dedicava-se seriamente ao desporto, viajava para competições e estágios e via-se como campeão, se não a nível mundial, pelo menos a nível nacional, mas nunca como gerente de restaurantes. O mais novo, Pedro, na juventude, criou a sua banda de rock. Depois quase abandonou a universidade, pensando seriamente numa carreira de ator. Uma natureza tão criativa. Que restaurantes, que nada. Os pais não pressionavam os filhos. O período da juventude tem de ser suportado com paciência. E na altura, ainda não havia restaurantes. Eduardo, entediado por não ter nada para fazer, estava apenas a começar a criar o seu próprio negócio. Agarrou-o com toda a determinação e o ímpeto de um oficial, por isso não havia receio de que algo corresse mal. Os filhos, os sucessores, ainda não percebiam que não podiam escapar ao negócio de família. Mais tarde perceberiam, por agora não havia pressa. Agora, o negócio de Eduardo prosperava. A cadeia de restaurantes Almeida era, com razão, considerada uma referência de moda. Não visitar um dos restaurantes era considerado de mau tom entre a elite. E para a inauguração de um novo restaurante, tentavam obter convites por todos os meios. Os filhos não resistiram por muito tempo. O negócio de família envolveu-os. O trabalho revelou-se difícil, mas fascinante. Como dizia Salvador, não se pode fugir ao destino, especialmente se os restaurantes têm o teu nome. É preciso estar à altura. Tudo corria bem. Os filhos ganhavam experiência, e Eduardo sentia-se entediado. Tinha uma nova ideia. Precisava de netos. Para eles também haveria trabalho. Pedro não falhou, casou-se. E ele e a Clara já tinham 2 filhas. Tentaram insinuar aos Almeida mais velhos que a rapariga não era do seu círculo. Não era um bom partido para o Pedro, mas os pais não impingiam noivas convenientes aos filhos. Sabiam demasiado bem que tipo de raparigas havia no seu círculo. Nenhuma se casaria sem calcular os benefícios. Aqui não se tratava de amor. Tratava-se de um investimento rentável de juventude e beleza. E a Clara amava o Pedro. Era uma esposa magnífica e uma mãe completamente louca, que adorava os seus anjinhos. Mas o Salvador, embora feliz pelo irmão, e até com inveja, não se casava. No início, os pais não se preocuparam muito com isso, depois começaram a preocupar-se a sério. E recentemente, o pai disse: Salvador, vais ficar solteiro? Não há nenhuma que valha a pena? Já passaste dos 40. Está na hora. Por enquanto, ainda te consideram um bom partido, mas não tarda que comecem a cochichar que algo se passa contigo. Bobagem, claro. Mas não gostas de ninguém? Como o Salvador queria dizer ao pai que gostava. E como gostava. Encontrou uma mulher, apaixonou-se. Só não sabia como encontrá-la, mas não disse nada. Agora, diria. Agora podia. Ele encontrou-a e trouxe-a aqui. Era a altura certa para o dizer. Na juventude, Salvador saltava de uma aventura amorosa para outra. Atleta, bonito, poucas conseguiam resistir. Não, ele não era um colecionador de raparigas, e ao envolver-se em mais uma história, acreditava sinceramente que desta vez era a sério, para sempre. Mas o tempo passava. A rapariga começava ativamente a exibir que Salvador era sua propriedade, e fazia-o de forma demonstrativa, como que a gabar-se. Vejam que namorado eu tenho, e só eu tenho direito sobre ele. Salvador irritava-se com tal falta de cerimônia. Sentia-se desconfortável.
Cada vez menos queria aparecer com a rapariga na companhia de amigos. E os encontros a sós já não o alegravam. Não, outra vez não era ela. A única e irrepetível não era sobre ela. Mais tarde, quando Salvador se tornou, nas palavras do pai, um bom partido, ao seu lado começaram a aparecer raparigas de status, abastadas. É verdade que a maioria delas se tornou assim graças aos pais certos. Estas raparigas, desde tenra idade, sabiam que só o dinheiro importava. Só o dinheiro dava a sensação de liberdade, de poder fazer tudo, de poder sobre aqueles que não conseguiram subir ao topo da vida. Na sua escala de valores, o amor não constava. Seria bom, claro, mas na escolha de um marido, não desempenhava um papel. Na vida familiar, não era o componente principal. Salvador não pensava assim. Queria uma família como a dos seus pais, com amor, ternura, a capacidade de não dar importância às pequenas coisas. Havia mágoas e perdões. Só não havia uma coisa: a possibilidade de imaginar a vida um sem o outro. À volta de Salvador, sempre pairavam modelos de várias estirpes, rainhas da beleza de vários níveis e aquelas que se autodenominam socialites. Quem eram elas? E o que faziam estas socialites? Salvador não se aprofundava. Às vezes, aparecia com uma delas em eventos sociais e obrigatórios para o seu status, mas rapidamente deixou de o fazer, porque depois se deparava na internet com fotografias conjuntas e revelações ridículas, por isso não havia ninguém para apresentar aos pais. Até hoje, o aniversário de Eduardo será pomposo, com muitos convidados, naturalmente, num dos seus próprios restaurantes. A posição obriga. O próprio aniversariante, se pudesse, mandaria as conveniências às urtigas e passaria a festa em casa com a família. Mas os numerosos amigos e parceiros não entenderiam. A festa de arromba será amanhã. E hoje, ele olhava com enorme prazer para a sua grande família à mesa, os mais queridos e amados. Dona Valentina andava sempre atarefada, ora trazendo algo da cozinha, ora inspecionando a mesa com um olhar crítico. Val, já chega, acalma-te. Não conseguimos comer tanto, sabe, Margarida? Tenho bons restaurantes, mas a forma como a nossa Val nos alimenta é simplesmente um conto de fadas. Val, senta-te, vamos beber um copo. Agora, quando Pedro chegar, sento-me, Clara. E o meu irmãozinho? Onde está? Clara, do outro lado da mesa, fez uma cara assustada a Salvador e olhou de esguelha para o sogro. Claro, pergunta inoportuna. Há segredos aqui. Um carro buzinou à porta de casa. Oh, aqui está o Pedro. A tempo, livrou a Clara da necessidade de se desenvencilhar. Na sala de jantar, entrou um jovem. Se Margarida não soubesse que era o irmão de Salvador, tal pensamento nunca lhe teria passado pela cabeça. Eram demasiado diferentes. Salvador, atlético e bem apessoado, com o cabelo escuro perfeitamente cortado, encaixava-se bem na imagem de um empresário de sucesso. Pedro, com os seus caracóis louros, parecia mais um artista ou um músico. Eram semelhantes na altura e, talvez, nos olhos, azuis e brilhantes. Pedro abraçou os pais, cumprimentou Salvador e olhou para Margarida com um sorriso maroto. Nem precisa de se apresentar, já se percebe quem é. A mulher dos sonhos do meu irmão, que ele procurou, e nós esperamos pacientemente e já sem esperança. Pedro sentou-se ao lado de Clara, sussurrou-lhe algo ao ouvido. Ela sorriu e acenou afirmativamente com a cabeça. Dona Valentina sentou-se e sorriu feliz. Finalmente, toda a família em casa. Os rapazes vieram. E agora tem 2 noras. Há muito que ela não considerava um trabalho as tarefas diárias e a vida na casa. Os Almeida eram a sua família. O jantar foi surpreendentemente agradável, com piadas amáveis, brindes e palavras calorosas. Margarida acalmou-se um pouco. Ninguém a importunou com perguntas. Estava sempre à espera que alguém perguntasse. Margarida, como se conheceram? E aí teria de contar toda a verdade. Haveria algo de que se orgulhar. Pedro, muito provavelmente, suspeitava que a noite no Algarve não foi passada a ler livros, mas os pais não precisavam dos pormenores do conhecimento. Eduardo levantou o copo. Meus queridos, raramente nos reunimos à volta desta mesa. Jantamos mais vezes no restaurante e até tomamos o pequeno almoço. E em casa é tão bom, especialmente nesta companhia. Margarida, estou feliz por estar conosco,
Estava muito preocupado com o Salvador. Tenho pena do meu filho azarado. Case com ele. Não hesite. Ele será um bom marido. Pai, não estás a confundir as coisas? Acho que sou eu quem devia dizer isso. Salvador levantou-se e, estendendo a Margarida uma caixinha com um anel, disse: Margarida, casa comigo. Amo-te desde o nosso primeiro encontro e amarei sempre. Podes acreditar no meu pai. Serei um bom marido. Casas comigo? Todos aplaudiram, fizeram barulho. Dona Valentina enxugou os olhos com um guardanapo. Margarida ficou em silêncio. Será que existe uma felicidade tão ilimitada, impensável, sofrida? Este homem amado, o melhor do mundo, será seu marido. Isto não acontece. Sonhos com príncipes não se realizam. E por que é que estão todos a olhar para mim assim? Margarida, vais responder alguma coisa? Margarida não percebia o que queriam dela, o que esperavam. Mas foi ela quem decidiu tudo por si. Para ela, tudo estava claro. E em tais situações, parece que se deve dar uma resposta. Sim, mais do que isso, não conseguiu dizer. E já não era preciso. Todos se alegraram, brindaram com os copos, beberam ao noivo e à noiva, e Margarida não conseguia desviar o olhar dos olhos brilhantes de Salvador. O jantar estava a chegar ao fim. Tivemos um bom dia hoje, um dia feliz. Amanhã, espero por todos no restaurante. Compreendo que, para donos de restaurantes, passar mais uma noite num restaurante não seja um grande prazer. Mas por mim, aguentem. Enquanto iam para os quartos, Salvador levou Pedro para um canto. Pedro, o que se passa? Onde tens andado? A Clara está a esconder alguma coisa. Pedro riu-se. Já estás a inventar. Diz-me, o que podemos oferecer ao pai? Tudo o que ele queria, já comprou há muito tempo. No início, queríamos mandá-los com a mãe para algum resort exótico, ou para a Europa. Claro, o pai não pode dar-se a esse luxo. Pode, mas isso não lhe passaria pela cabeça. Ele só vai ao estrangeiro para espreitar, provar, aprender alguma coisa. Se não for para o negócio, não lhe interessa. Para ele, descansar é estar em casa. E também pescar no verão ou caçar no inverno com os seus amigos do exército. Que raio de estrangeiro! Então decidimos fazer um pequeno filme. Com fotografias antigas, imagens de vídeos caseiros, encontramos nos arquivos da televisão algumas reportagens dos locais onde ele serviu. Ele está tão jovem lá. Os seus amigos oficiais também aparecem. O que mais? Ah, a inauguração do primeiro restaurante. Ficou interessante. Em alguns momentos, engraçado, noutros, triste. Hoje fui buscar o filme pronto. Amanhã mostramos no aniversário. Que ele sinta nostalgia. No quarto, Margarida estava um pouco hesitante. Como é que vamos dormir juntos? A questão parecia irrelevante, considerando o passado fugaz, mas ainda assim, comum. Naquela altura, no Algarve, não houve dilema moral. Mas o estado de Margarida era, para dizer o mínimo, não muito normal. E agora, Salvador entendeu corretamente as suas dúvidas. Eu contava passar esta noite juntos. Foi para isso que te trouxe aqui e te pedi em casamento. Na minha opinião, os pais de um futuro filho são obrigados a estar juntos. Margarida engasgou-se de espanto e indignação. Bem, amigas, juraram, prometeram, e o que fizeram? Embora tudo tenha sido para o melhor. Como dar uma notícia destas? Margarida ainda não tinha decidido. É por isso que ele me pediu em casamento tão depressa. Soube da gravidez. Então vou casar por estar grávida. E se, Deus me livre, não conseguir levar a gravidez até ao fim, dar à luz. O primeiro parto aos 40 anos é um risco. Vamos casar depois do nascimento da criança. Não. Agora temos de nos casar o mais depressa possível. Senão no registro do pai põe um traço. E depois terei de adotar o meu próprio filho. Ele crescerá, e aparecerá alguma alma caridosa, sedenta de verdade e justiça. Sabes, o teu pai não é bem o teu pai. Ele casou-se com a tua mãe quando tu já existias. Queres essa alegria? E de resto, não é por causa da criança. Não posso esperar mais. Quero que sejas minha mulher o mais depressa possível, hoje mesmo, imediatamente. De manhã, o aniversariante, a mulher e os filhos saíram, e Margarida, sentindo-se desconfortável numa casa estranha, não conseguia decidir-se a sair do quarto. Bateram à porta. Margarida, é a Clara. Desce para a sala de jantar. A Val já pôs a mesa do pequeno almoço.
Margarida descia as escadas. Parecia-lhe que, na casa vazia e ressonante, os seus saltos faziam demasiado barulho. Ela própria, sem Salvador, estava completamente deslocada ali. Diria algo errado, faria algo errado, seria uma vergonha. À mesa, estava sentada a Clara. Senta-te. Queres chá? Ou café? Foram-se todos embora. Deixaram-nos aqui sozinhas. Os homens foram trabalhar. Tem muito que fazer. E a hora do almoço tem de estar livres. E a mãe foi supervisionar pessoalmente a preparação do banquete. Chamas a Natália de mãe? E como não? Surpreendeu-se a Clara. Vive nesta família há 1 ano, e nem te passará pela cabeça chamar lá de outra forma. Quando dizem que a sogra, por definição, tenho inveja de mim mesma. Ouve. Estou tão feliz que estejas aqui. Nunca vi o Salvador tão feliz como hoje de manhã. Ele chega daqui a umas 3 horas. Entretanto, passeia pelo parque ou fica na cozinha com a Val. Ela adora conversar. Estás toda nervosa. Não te faço companhia. Vou à cidade. Tenho de ir ter com as crianças. Encontramo-nos no restaurante. O aniversário foi celebrado no mesmo restaurante onde Margarida fez o escândalo quando o Salvador a viu. Margarida decidiu que era um bom sinal. Estava nervosa. Claro. Não eram eles os heróis da noite, mas a atenção estava garantida. Iam olhar e comentar. Não. Ninguém se permitiria insinuações e perguntas. Pessoas sérias, respeitáveis, mas ainda assim. Ao entrar no restaurante, Margarida agarrou-se ao braço de Salvador. Dá-me dicas, onde me sento, quando me levanto, o que como, se não envergonho a família. Não te preocupes, olha para a Clara. Ela aprendeu a lidar com esta gente. À primeira vista, parecem snobs inacessíveis, mas na verdade são normais. O principal é lembrar que eu te amo. Entre os convidados, Margarida reparou em vários artistas conhecidos e grandes músicos. Margarida achava que, com tantos parceiros e funcionários, o aniversário estava condenado a ser formal. Mas tudo correu surpreendentemente de forma calorosa e afetuosa. Depois do aniversário, o tempo voou. Tudo aconteceu de repente. A questão de onde viver resolveu-se instantaneamente. Claro, na casa de Salvador. Primeiro, o apartamento era maior e melhor. Segundo, Margarida queria fugir do apartamento onde vivera com Gonçalo. A seguir, quando e onde celebrar o casamento, Margarida impôs um ultimato. Nenhuma festa pomposa, apenas familiares e amigos. Claro, a família Almeida tinha o direito de transformar o casamento do filho mais velho num evento de escala universal, mas a noiva era categoricamente contra. Estava pronta a lutar até ao fim, mas exaltou-se em vão. Ninguém se opôs. A questão de onde o dono do restaurante Almeida celebraria o casamento nem se punha. No meio desta agitação, Margarida parou de repente. Provavelmente, no seu expresso, o travão de emergência foi acionado. E as amigas? Onde estão? Que porca! Quando estava em apuros, era salvem-me, ajudem-me. E para partilhar a felicidade, não está cá. Margarida, eu disse que o amor viria, gritava a Madalena. Rita e Diana concordavam. Certo, tinha de ser assim. Meninas, e quem me falava de curar feridas com outras feridas, e de ir a um bar e engatar o primeiro homem que aparecesse? Esqueceram-se do que me aconselharam? Mas tu trouxeste-lo do bar, observou Rita com razão. Ou melhor, ele a ti. Por isso, os conselhos são eficazes, comprovados pela experiência. Diana suspirou e disse: quando no nosso talk show dizem todo o tipo de disparates, penso sempre que é uma armação. Na vida real não é assim. Ficar bêbada num bar, arranjar um homem para uma noite e acabar casada com um dono de restaurante incrivelmente rico. É um disparate, uma história completamente irreal. Afinal, a Madalena tem razão. É preciso acreditar no amor. Tu, Margarida, deves ter acreditado muito, para que tal acontecesse. Depois de um discurso tão comovente, ficou-se um pouco triste. A Rita até limpou uma lágrima. As amigas sentaram-se em silêncio. Cada uma pensava no seu amor. Algumas com ternura, outras com arrependimento por não terem acreditado, não terem esperado. Não percebi. Reunimo-nos aqui para chorar, e ninguém nos convida para o casamento, ou agora já não somos do vosso status de donos de restaurantes? E quem será a madrinha da criança? Estamos todas prontas. Embora devêssemos escolher a Madalena, que a criança, desde o nascimento,
Absorva os valores corretos. Senão nós ensinamos-lhe alguma coisa errada. Meninas, faltam 2 semanas para o casamento. Preparem-se. Madalena suspirou de admiração. Nunca fui a um restaurante Almeida. Margarida, e tu? Agora também vais para o negócio dos restaurantes? Rita e Diana olharam surpreendidas. E por que não? És inteligente, criativa, tens experiência de gestão, e o negócio é de família. Agora tenho algo mais importante a fazer. Dar à luz, e depois logo se vê. Na noite antes do casamento, Margarida quase não dormiu. Só agora percebeu que estava a mudar radicalmente a sua vida. Na primeira vida, havia o Gonçalo. Agora, lembrou-se dele e surpreendeu-se com a rapidez com que ele desapareceu da sua vida e da sua memória, como se nunca tivesse existido. Nessa vida, ficou uma sede destrutiva de amor, que empurrou Margarida para atos pelos quais ainda se envergonha. Lá, também houve o desespero da perda e um sentimento enlouquecedor de colapso total, quando se está à beira do abismo e não há mais caminho. À sua frente, uma vida que ela não conhece. Sonhava com ela, imaginava-a, mas como viver numa sensação de felicidade ilimitada, não sabia. Tentou lembrar-se do que sentiu antes do casamento com Gonçalo. Não se lembrava. Não conseguia lembrar-se de nenhum sentimento anterior. Eles não existem. Existe apenas o que é agora. Margarida olhou para Salvador a dormir e achou graça. Ela ali, a recordar, a sonhar, a inventar uma vida inteira para si, a planear tudo até a reforma, e ele a dormir, sem se preocupar. Talvez devesse acordá-lo, para que se preocupasse um pouco. Ou ele está tão calmo porque tem a certeza, e ela então está a duvidar? Pronto. Dormir. Senão começa um novo fluxo de consciência, e uma noiva amassada e mal dormida no casamento é um mau presságio. O noivo pode fugir. O casamento foi bonito, a noiva deslumbrante, o noivo feliz. Tudo como sonhado. E depois nasceu uma menina maravilhosa, uma pequena princesa. Eduardo brilhava de felicidade. Natália, olha que maravilha. Temos filhos, e eles têm filhas. Agora há algo a esperar. Bisnetos. Aí, provavelmente, serão rapazes outra vez. Agora é preciso esperar. É interessante. A vida é mesmo surpreendente. A filha crescia, e Margarida percebeu que estava há demasiado tempo em casa. Salvador começou, aos poucos, a introduzi-la no negócio de família, explicava as subtilezas, dava dicas, incentivava, organizava estágios em diferentes restaurantes, em diferentes cargos. Um dia disse: "Lembras-te que te prometi que te levaria para o negócio? Agora é a altura. Aquele restaurante onde nos conhecemos é teu. Tratei de todos os documentos. Agora és a proprietária do restaurante." Margarida ficou terrivelmente assustada. Uma coisa era estagiar como gerente, embora ela, sem falsa modéstia, estivesse confiante de que agora poderia gerir qualquer restaurante. Mas ser proprietária é um nível completamente diferente. E se não conseguir? Problema teu. Perdes os lucros, e depois o restaurante. Voltas a ser empregada. Embora a perspectiva não seja grande coisa. Alguém que arruinou um restaurante, provavelmente só arranja emprego como empregada de mesa. Margarida agarrou o trabalho com a sua determinação e entusiasmo habituais, que surgiram não se sabe de onde. Queria muito provar que também era uma Almeida. Embora ninguém duvidasse disso, Eduardo disse uma vez: "Que caráter!" De um Almeida. Gonçalo, há muito esquecido por Margarida, lembrava-se cada vez mais da ex-mulher. Havia razões. A sua namorada de 20 anos, de pernas longas e olhos grandes, tentou durante 2 anos domesticar Gonçalo, para que os seus desejos fossem satisfeitos ao primeiro estalar de dedos. Ele esforçava-se, mas para sustentar tal beleza, não havia dinheiro que chegasse. E a idade não era a mesma. Já não queria saltar como um cabrito no meio de um rebanho de cabras de pernas longas. Aos seus apelos discretos, não, aos seus pedidos humilhantes para gastar menos, para não desaparecer à noite na companhia de amigos, igualmente à procura de diversão sem fim, ela encolhia os ombros e ria-se de forma trocista, quando Gonçalo lhe lembrava que, na verdade, eles queriam uma família e filhos. Gonçalo, de homens como tu não se tem filhos. A tua mulher não conseguiu ter filhos teus porque a evolução não para. Elimina os espécimes defeituosos.
As pernas longas levaram-na para um espécime mais promissor, cujo dinheiro deveria ser suficiente para ela. É verdade que ele tinha mais uns 10 anos que Gonçalo. Mas isso era bom. Ele, de certeza, não precisava de filhos. Gonçalo não ficou muito triste. Os nervos ficariam mais calmos, senão já estava completamente desfeito. Pensava cada vez mais na Margarida. Cuidadosa, calma, sem manias. Cuidava da casa, ganhava dinheiro, não conseguia respirar sem o Gonçalo. Era disso que ele precisava. Por que é que não conseguiu viver em paz? Bem, andava por aí. Para que é que teve de sair? Não faz mal, a Margarida ama-o. Os anos passam, e ela continua sozinha. Vai perdoar. Lô. Não lhe passou pela cabeça que algo na vida de Margarida pudesse ter mudado. Chora e espera por ele. Ao menos que se lembrasse de ligar às amigas, perguntar como ela estava. Elas, claro, não falariam com ele, mas não conseguiriam conter-se e não o provocar. Mas ele, confiante na sua indispensabilidade, ligou a Margarida. Gonçalo, nada no seu coração tremeu, apenas perplexidade, o que queria ele depois de tantos anos. Margarida, precisamos de nos encontrar. Não tenho vontade nem tempo, tenho muito que fazer. Desculpa, Gonçalo, não tenho tempo para ti. Como assim? Não tem tempo para ele. Ofendida, a fazer-se de ocupada e inacessível. Percebido. Margarida, é importante. Claro que é importante. Para ela é importante. Ele quer voltar. O seu isolamento vai acabar. A sua vida agitada vai acabar. Pelo menos viverá em paz. Gonçalo esperava que, ao ouvir a sua voz, Margarida ficasse emocionada, chorasse e corresse logo ao seu encontro. E agora isto. Gonçalo ficou até confuso e, ou ofendido, ou zangado. Margarida ficou em silêncio. Está bem, daqui a 1 hora no restaurante Almeida. E só por 5 minutos, hoje tem um dia muito preenchido. O dia era, de facto, invulgar, alegre e emocionante. Hoje, a sua princesa fazia 3 anos. Em breve, a ama traria a filha. Salvador chegaria, e eles iriam para a quinta da família Almeida. Lá, já era uma confusão. O avô e a avó, a tia e o tio, e as 2 irmãs mais velhas preparavam uma surpresa para a aniversariante. A chamada de Gonçalo foi completamente inoportuna. De resto, saiu-lhe logo da cabeça. Gonçalo sentou-se a uma mesa. No início, olhava para a sala com um ar indiferente. Sim, caro, luxuoso. Por que não podia ter escolhido um lugar mais democrático para o encontro? Ele não estava muito bem de dinheiro agora. E teria de se oferecer para almoçar. Decidiu mostrar que não se perdeu sem ele. Depois começou a zangar-se. Podia não se ter atrasado. Na sala, entrou uma mulher num fato elegante. Tudo nela denunciava riqueza e estilo, do penteado aos sapatos. Pela mão, levava uma criatura encantadora numa nuvem de rendas cor-de-rosa e flores nos caracóis dourados. A mulher aproximou-se do recepcionista, dizia-lhe qualquer coisa, parecia dar-lhe indicações, e a menina dançava, rodopiava e ria. O vestido deixava-a em êxtase. Algo naquela mulher o incomodava, parecia-lhe familiar, mas Gonçalo não conseguia ver o rosto. Ela estava sempre inclinada para a menina. Na sala, entrou um moreno alto, e a nuvem cor-de-rosa voou para ele. Ele pegou na menina ao colo, rodopiou-a. Gonçalo olhava para eles com interesse. Percebido. Este é o pai da menina, e a senhora Perfeição, aparentemente, a mãe. O homem com a menina nos braços aproximou-se da mulher. Ela levantou a cabeça, e Gonçalo ficou petrificado. Olhava com os olhos arregalados e não acreditava no que via. Era a Margarida, a sua ex-mulher. E a criança? De onde veio? Será que teve um filho? Não pode ser. Ele até se levantou de espanto, mas logo se sentou de novo na cadeira. Não tinha certeza se queria que ela ouvisse. Parece que o encontro deles já não era relevante. Interessante. E quem é ela? É claro que não veio almoçar. Estava a dar ordens ao pessoal. Gonçalo fez um gesto ao empregado de mesa. Pronto para fazer o pedido? Aquela senhora marcou um encontro comigo aqui, mas estou na dúvida. É ela? Ela trabalha aqui. Trabalha. Esta é a dona Margarida Almeida, a proprietária do restaurante. A cadeia de restaurantes Almeida pertence à família Almeida. Gonçalo, atordoado, sussurrou quase inaudivelmente. Sim, ouvi.
Ele ficou sentado a olhar enquanto Margarida e o marido saíam da sala, levando nos braços a nuvem cor-de-rosa. E Margarida caminhava para o carro. O coração transbordava de ternura. Finalmente, o seu expresso tornou-se um simples comboio suburbano. Fez paragens nas estações amor, família, filhos, felicidade. Mas a solidão, essa, passou a voar.